Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nessas mídias sociais, marque nas suas, né? Bom, né? Vamos de novo aqui. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde venha comigo até o final deste encontro, desta dica de séries Flash, dessa dica de documentário Flash, que me emocionou bastante, que é o encontro de uma filha por uma mãe, o encontro de uma pessoa pela sua história. De onde viemos, né? Como somos hoje? Somos o que somos porque somos uma equação do que pessoas que passaram pelas nossas vidas, que passaram antes de nós, somos todos eles juntos, que pessoas, o que nos formam, por que somos, por que temos esse olho, por que temos este nariz, porque pensamos o que pensamos, os nossos antecedentes, não os criminais, mas os emocionais, os nossos antepassados nos forjam, afinal de contas. E este documentário o nome dela, da atriz que faz o Law & Order, adoro ela, mas o nome dela é mais complexo. Você é falado que é o Mariska Hargitay. A Mariska Hargitay resolveu construir a sua biografia. Uma biografia que ela não conhecia tão bem porque ela renegou uma personagem extremamente importante na vida dela, que é a mãe. Uma atriz que foi um sex symbol nos anos 50 e 60, nos anos 1950 e 1960, no século XX, numa época de um machismo extremo, onde a mulher só poderia existir se ela fosse o objeto do objeto do objeto. Poucas atrizes conseguiriam sobressair a esse universo, principalmente se elas fossem bonitas, que é o caso da mãe dela. Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Dica de Séries Flash. Nem sei mais o que eu falo que é Flash, porque eu falo tanto que de Flash não tenha nada, mas vamos tentar aqui fazer uma coisa mais curta. Só para já sempre trazer, eu estou tentando trazer sempre no começo, porque as pessoas falam qual é o nome do documentário. O nome do documentário é Minha Mãe Jane, que está na HBO, agora é HBO Max, que chama. Às vezes para de mudar de nome, hein? Essa coisa incomoda a gente, coisa chata. E não tem a menor graça, aqueles comerciaizinhos, a gente vai até chamar HBO, é chato isso. Por que sempre foi HBO, gente? Uma marca, HBO inventam Max, mas está na HBO Max. É um documentário de uma beleza. Eu vou ter aqui que entrar não é spoiler, mas contar a história, senão não vai ter lógica, eu não vou conseguir te explicar todo esse enredo fantástico, essa trajetória dessa heroína, dessa atriz, da Mariska, que ela permitiu que todos nós conhecêssemos, porque ela se permitiu conhecer. Então eu te digo uma coisa, mesmo que eu te traga aqui todos os elementos, não tem problema, assista ao documentário, porque primeiro ele é muito bem feito. As tomadas são muito bem construídas, os depoimentos são belíssimos, de uma família por completo. É impossível não se emocionar com tudo que vai sendo colocado e você termina de uma forma, assim, de uma tristeza de se despedir de uma amiga que a gente vai fazendo com a Mariska, porque você se embala com ela nesse road trailer dela, nesse road trip que ela vai fazer para os Estados Unidos para se conhecer. Tem uma série que eu vi o lançamento lá na MIPCOM, lá em Cannes, há muitos anos, que foi até produzida nos Estados Unidos pela Lisa Kudrow, pela Phoebes, do Friends. É uma série que se chama Who Do You Think You Are? Que é Quem Você Pensa Que Você É. É muito interessante a ideia, é uma série acho que inglesa, mas que o formato foi levado para os Estados Unidos através da Lisa Kudrow. Eu acho que não fez muito sucesso, porque não consigo assistir no Brasil, eu consegui ver uma coisa ou outra, acho que em alguma TV que um dia passou por aqui, que hoje não tem mais. Mas qual que era a premissa que tem muito a ver com esse documentário? Era quem você pensa que você é. Se eu te parar na rua e falar quem você pensa que você é, e desde que eu vi essa história, eu fico pensando em quem eu sou desse formato, você vai falar, eu sou filho de fulano, eu sou filho de ciclano. Eu sou filho da Marlene e filho do Roberto. Tá, e o Roberto é filho de quem? O Roberto é filho da Itália e do Vicente. E o Vicente, eu começo a não saber mais. A minha árvore genealógica, por exemplo, diferente da do Aruaí, meu marido que vai até 1500, eu vou parar, eu não sei, eu vou ter que perguntar. Então, o que eu faria nessa hora? Eu seria convidado pela produção para falar assim, então vamos descobrir quem é você? Eu acho que até a Globo tentou fazer esse formato no Brasil, mas foi péssimo, passou em algum programa à tarde bem ruim,
que mataram o formato, mas o formato é muito mais legal do que foi feito no Brasil há muitos anos. E a Sarah Jessica Parker é a Carrie Bradshaw, que é a primeira, inclusive, desse formato americano. Então eles me convidariam para falar assim, quem da sua família poderia descobrir? Eu ligaria para minha mãe, que me falaria de uma tia, que falaria, e eu ia começando a entender quem eu sou, de onde eu vim, por onde os meus antepassados passaram, por que estamos em São Paulo, por que eu vim nascer em São Paulo e não, infelizmente, em Salvador, por que eu gostaria de ter muito mais nascido, eu acho o Nordeste tão legal, eu queria tanto ser nordestino. Também gosto muito do Sul. E daí o pessoal do Sul fica chato. Eu gosto de todo o Brasil, mas como paulista e paulistano, eu gostaria de poder ter um outro tipo de sotaque, um outro tipo de olhar pelo sol. Eu gosto muito, muito do Nordeste mesmo. Da leveza do Nordeste. Essa coisa paulistana, às vezes, tá vendo? Isso é o que eu sou, porque um dia antepassados meus caíram aqui. E você vai se remontando. A Mariska, essa atriz do Law and Order, que é uma excelente atriz, ela, que eu não conhecia a história, a biografia dela, ela vem de uma linhagem do cinema americano, de uma parte do estrelato americano, que era meio que uma subcelebridade dentro de um universo, de uma época onde o cinema era a época de ouro do cinema, onde tinham as stars, as estrelas. Por que se chamavam stars? Por que eram chamadas de estrelas? Porque quando a Paramount, que era, se não me engano, o principal estúdio da época, tinha alguma atriz que assinava um contrato para ser parte do elenco, né, daquele estúdio da Paramount, vocês já viram que na Paramount tem um monte de estrelinha? Aumentava mais uma estrelinha, por isso que eram as stars. Só que você tinha outros estúdios com menos red carpet, menos tapete vermelho, com menos glamour, que também começavam a ter os seus staffs para terem os seus filmes sendo produzidos. Na época eles tinham um elenco fixo, coisa que no Brasil acabou agora, nos anos 2020, aqui com a Globo, que tinham aqueles elencaços fixos e acabou. Mas a Mariska, ela tem uma mãe chamada Jayne Mansfield. A Jayne não era uma atriz que eu conhecia. Eu vou te falar, eu descobri a Jayne Mansfield há alguns anos, porque eu acho que eu li alguma matéria que chamava ela da Marilyn Monroe dos pobres. Não me interessou muito a história, morreu, mas voltou agora com esse documentário belíssimo feito. A Mariska vem ela é filha dessa atriz e filha de um homem que fazia fisiculturismo. Então eles eram um casal que eram conhecidos, com muitos fãs, ela principalmente, ela arrastava multidões e fotógrafos, mas os dois muito em cima dos seus corpos, o que trazia para eles essa pecha de subcelebridade, uma vez que, por mais que ela, Jayne Mansfield, vai tentar ser uma atriz séria, porque ela tinha até talento para tal, ela chegou ali por uma porta que foi muito complexa para ela conseguir depois ser refeita a imagem que as pessoas tinham dela, porque era uma imagem que ela, inclusive, construiu para vender. Mas a Jayne Mansfield, ela assim como para mim era desconhecida, ela era desconhecida inclusive para a filha dela, para a Mariska. A Jayne Mansfield, ela nasce no dia 19 de janeiro, fevereiro, março, abril, 19 de abril de 1933. Ela vai ser mãe, vai se tornar mãe já aos 16 anos, vai casar com um homem muito certinho, corretinho e tudo, e ela tinha o desejo de ser uma atriz de cinema. Ainda mais naquela época, era o grande ápice da época das celebridades, era ser uma atriz de cinema de Hollywood. Ela fazia dança, ela fazia violino, ela fazia piano, era uma moça que falava 4 a 5 línguas, ela falava inglês, italiano, húngaro e francês, então ela falava 4 línguas. Uma moça que tinha uma estrutura intelectual muito construída por conta da mãe dela. A Jayne Mansfield, ela tem um acidente de carro já aos 3 anos de idade, em função de o pai dela ter tido um infarto. E ela viu a morte do pai. Já aos 3 anos de idade, ela fica órfã de pai com uma mãe, que foi uma mãe muito bacana na vida dela e uma avó muito importante para a Mariska lá na frente, que nós vamos descobrir. Enquanto a Mariska vai descobrir a história da mãe, a Mariska vai se descobrir a sua própria história. Isso é emocionante. Então a Jayne Mansfield, ela vai com a filha e com o marido. Ela casa, aos 16 anos, tem uma filha, que é a primeira irmã da Mariska, não é a Mariska vem bem depois,
E ela vai com essa filha mais velha, que era a primeira filha dela que ela teve aos 16 anos, eles seguem para Hollywood. Em Hollywood, o marido dela e ela vão acabar se separando e ela lá fica. Ela vai vender bala em cinema, ela vai trabalhar em restaurante, ela vai tentar ao máximo estar sempre próximo das pessoas que faziam o cinema, que faziam o estrelato acontecer. Até que ela vai fazer uma capa de Playboy, pelo que eu entendi, lá pelo 1950, 1955, e por conta, inclusive, de um teste, que não fica muito claro se foi um teste de sofá. Eu achei bonito que a Mariska ela deu uma certa invernizada na biografia da mãe, para não cair de novo na figura do objeto feminino como ela foi posta. Mas aqui é uma coisa aqui da realidade. Ela vai na Paramount, ela fala que ela vai, o primeiro teste que ela vai fazer na Paramount, o teste mais sério, onde o diretor lá de casting, ou o presidente da Paramount, fica interessado na beleza dela. E faz, inclusive, com que ela se torne loira. À época já existia a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe tinha um altíssimo estrelato. E ela começa a patinar a sombra da Marilyn Monroe, que era, de fato, uma inspiração para Jayne Mansfield. Pela beleza, pela competência, porque a Marilyn Monroe ela conseguiu fazer bons papéis, e assim como a Marilyn Monroe, a vida vai ser muito breve para Jayne Mansfield. Mas a Jayne Mansfield vai conseguir ter, diferente da Marilyn Monroe, algo que a Marilyn Monroe queria, que era uma família, filhos e tudo mais. Ela vai conseguir construir. A Jayne Mansfield, ela realmente era uma mulher muito amorosa e muito amável com os seus filhos. E ela desejava, de fato, conseguir ter um equilíbrio entre ser uma boa atriz, ganhar dinheiro como uma grande celebridade e ter uma grande família. Mas principalmente naquela época, os deuses do entretenimento não permitiriam que todas as pessoas tivessem acesso a tudo. A Jayne Mansfield, então, ela vai fazer uma capa de Playboy primeiro, que vai lançá-la muito forte como um símbolo sexual, e logo de cara ela é comparada com a Marilyn Monroe, colocando ela e chamando ela de Marilyn dos pobres. Que bobagem, né? Que bobagem, que beleza de tipo de comparação. É você objetificar tudo e todos, é você confirmar o machismo em absolutamente tudo, e você ainda criar uma disputa entre duas mulheres como se uma precisasse da outra para coexistir. Mas as duas nessa hora eram humilhadas. Humilhadas por serem colocadas apenas como sex symbol e principalmente uma sendo mais poderosa que a outra. É a degradação do pensamento humano com relação ao que é ser mulher. É a tristeza máxima de você ver, há uma época principalmente feita dos homens que fumavam seus cachimbos, seus charutos, seus cigarros na cara de todo mundo e que tiravam sarro porque a plateia assim permitia e aplaudia. E existia, inclusive, um desejo da sociedade em confirmar que a Jayne Mansfield tinha nascido apenas exclusivamente para ser uma figura a ser desejada pelos homens. Nunca ser uma projeção de uma mulher certa e séria, mas principalmente ter a cara da amante, ser a cara da mulher que serve para a cama. Ela foi completamente construída, o corpo dela foi construído para isso, a voz da Jayne Mansfield, ela cria uma voz, e com detalhe, a Jayne Mansfield, ela entra nessa onda porque era um jeito de ela ganhar muito dinheiro. Ela também precisava de dinheiro, ela tinha uma filha já, e ela vai conhecer o seu primeiro marido, que é o marido com quem ela mais teve relação real de amor, de afetividade, de parceria, que é o Mickey Hangtai, porque ele é húngaro. Eu não sei como é que fala esse sobrenome dele, que é o mesmo sobrenome da atriz Mariska do Law & Order, que é filha dele. Guarde essa informação, é importante isso. O Mickey com a Jayne, eles vão construir uma família com mais 3 filhos. Ela já tinha uma filha, ela conhece ele num show, num evento da Broadway de alguém que ela vai assistir, ele estava lá como parte da figuração, e ela quer conhecer, porque ele era muito bonito, ele fazia fisiculturismo, e ele tinha uma coisa do corpo, e os dois faziam um casal muito bonito, um casal sexualmente, um sex symbol dos dois. Ela começa tenta fazer alguns filmes mais sérios, ela até vai fazer um filme chamado Em Busca de... Olha o título, gente. Olha o título, se não é para Em Busca de um Homem, ou seja, uma mulher em busca de um homem, que foi em 1957. Inclusive, ela ganhou o Globo de Ouro por esse filme.
Olha o título disso, Em Busca de um Homem. Ela vai fazer teatro na Broadway, ela tenta o tempo inteiro se mostrar talentosamente atriz, mas sempre colocam ela como um objeto sexual. Então ela precisa construir uma voz de uma menininha boba, uma mulher, que já é uma mulher, já está lá com seus 30 anos, ela fala que nem, jura que é assim? Ela constrói uma personagem que identifique para os outros aquilo que a indústria quer, uma mulher boba, uma loira burra. Ela mesma diz que ela tinha que construir aquilo, mas ela era mais inteligente das loiras burras. Ela ainda tem que falar isso, porque intelectualmente ela era uma mulher muito desenvolvida. Como eu disse, ela tocava violino brilhantemente bem, piano brilhantemente bem, falava 4 línguas, e ela, em alguns pontos do documentário, você vai ver algumas cenas dela, quando ela permitem que ela se mostre o talento de atriz, para a interpretação da época. Não adianta você olhar com a interpretação mais realista de hoje, era outro tipo de interpretação, ela faz muito bem. Só que ela não vai ter chance, porque quiseram os deuses do Olimpo de Hollywood que ela nunca poderia passar daquela situação do sex symbol. Só que até sex symbol, principalmente sex symbol, tem o quê? Tempo de vida, data de validade. Ela começa então, a Jane Mansfield, a entrar em contato com uma coisa chamada depressão, porque ela tinha tudo que ela podia do dinheiro da época, mas ela não tinha o completo momento profissional dela. Com o Mickey, ela vai ter, primeiro, ela já tinha aquela filha, que ela tinha com 16 anos, que ele abraça ela como filha. Ela vai ter 2 meninos com o Mickey. Nesse período, desses 2 meninos que ela vai ter com ele, ela já começa a entrar muito em depressão, ela constrói uma casa horrorosa, uma casa deslumbrante. Assim, gente, ela é feia, a casa é feia. Mas assim, aquelas coisas de Sunset Boulevard, de atriz de cinema da década de 1950, uma casa construída para aparecer nas revistas. É uma casa assim, piscina com coração, é uma casa, é horrorosa, mas é uma casa que tinha a ver com o imaginário dos telespectadores, dos espectadores da época, de como viveria uma diva. Ela queria construir um cenário de diva, inclusive mostrando seus filhos, mostrando seu marido, tentando mostrar para todo mundo que ela era uma mulher que ela construiu tudo, carreira, filhos, felicidade, só que de verdade não tinha, porque inclusive ela tentava ao máximo se dar e se colocar como uma atriz séria, no sentido de eu tenho um talento para fazer papéis que não precisam apenas do meu corpo como ferramenta da personagem, mas ela não conseguia. E aquilo começou a dar um down na vida dela muito forte. Principalmente porque ela, nessa tentativa de construir uma carreira séria, ela começa a ter muitas portas fechadas. E ela, inclusive, ela tinha fechado um contrato com a Fox à época, ela é, inclusive, mandada embora da Fox, porque a Fox queria era a Marilyn Monroe dos pobres. A Fox não queria uma Bette Davis. A Fox não queria investir em talento para ela. A Fox queria investir apenas e única exclusivamente na vitrine do corpo. Ela, então, começa a ter, a Jane Mansfield, desgostos profissionais muito fortes. E ela vai começar a tentar fazer coisas pela Europa, onde tinha um outro tipo de cinema. Só que vamos lembrar que ela tinha sido talhada, moldada pelo cinema americano. E principalmente naquela situação que ela, em momento nenhum, ela rompe com o físico. Uma coisa que eu fiquei impressionado é que ela mantinha ainda a cara de Marilyn Monroe, querendo se mostrar uma outra possibilidade de interpretação, mas sem destruir aquela imagem que lhe dava dinheiro, porque ela fazia inauguração de loja, ela fez inúmeras capas mais sexys e sensuais, ela fazia apresentações de pocket shows assim, para tudo muito mais sexy, ela ficava em cima de carro praticamente pelado, fazendo pose. Ao mesmo tempo que ela queria enveredar por um caminho onde ela precisava se desgrudar daquela imagem, ela não conseguia, porque a própria imagem para ela era necessária para o ganha-pão dela. E era uma forma, inclusive, de ela ainda ser vista e ser amada, porque ela tinha, com certeza, a carência de ser visto e ser amado. Todo ator é natural que tenha. Quando você precisa do aplauso do outro, você precisa da confirmação do que você é. Isso daí faz parte da existência da carreira que você seguiu.
mas ela não desgrudava daquela imagem. E ela, inclusive, vai para a Europa, e pela Europa ela vai passear por muitos lugares, ela vai gravar na Itália, ela vai gravar na Alemanha, ela vai gravar em alguns lugares, e ela vai vir, inclusive, a conhecer um gatão lá, um italiano gatão, que tocava, que fazia pocket shows também. Depois ele vai fazer ainda em Atlanta, vai fazer em Las Vegas, e na verdade ela conhece ele em Atlanta, e daí quando ela vai para a Europa, ele também vai para a Europa, e eles fazem uma turnê entre os dois ali pela Europa, sendo que ela tinha já começado, a Jane Mansfield, a ter atritos matrimoniais com o marido dela, que era um cara muito legal, muito bacana, que apoiava ela em absolutamente tudo e que queria que ela fosse feliz dentro das escolhas dela e que tivesse a sua família. Ela começa a se separar dele, quando é que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nessas ondas que ela vai estar, ela vai ter alguns casos amorosos. E guarde essa informação desse cantor que eu falei. Em 1963, vai nascer a Mariska, a filha dela que faz Law & Order, que é essa mulher que fez esse documentário fantástico, indo em busca da história da mãe. E como eu estou te contando porque ela vai conhecendo e descobrindo tudo isso que eu estou te contando aqui. E vai acontecer uma coisa muito trágica na vida da Jane Mansfield. A Mary Monroe vai morrer no dia 4 de junho de 1962. E como ela era muito comparada a Marilyn Monroe e ela se projetava muito, a morte da Marilyn Monroe foi algo devastador para ela. Em 1963, ela vai dar à luz ao que ela chama de quarto filho, que é a Mariska. A Mariska, por que vem aí todo esse documentário, ela vai conviver muito pouco tempo com a mãe. Por vários motivos que você vai descobrir comigo daqui a pouco. E a Mariska vai colocar uma pedra em cima da história da mãe, dessa biografia da mãe, por conta de ela, a Mariska, quando ela vai crescendo sem a mãe, e ela vai se descobrindo atriz também, ela precisava até se desvencilhar daquela imagem que alguém pudesse ter da mãe dela sendo um sex symbol, que ela não era o caminho por onde ela queria seguir. Ela era uma moça muito bonita e uma mulher muito bonita até hoje. Só que a Mariska, ela vai descobrindo durante o documentário o quanto a mãe, para os irmãos, tinha feito muita coisa e para ela praticamente nada. Não só pelo tempo que ela vai ter pouco de vida, mas também pela distância. Você via, por exemplo, a Jane Mansfield com os outros filhos, muito mais carinhosa. Ela tinha um livro do bebê, cheio de coisa escrita, foto e tal. A Mariska, ela tem um livro do bebê praticamente, assim, seu nome é tal. Então, o nome da Mariska, ela só descobre seu nome depois, porque ela se apresentava como Maria Madalena. E depois ela descobriu que o nome dela era Mariska Magdalena, que é em húngaro, Maria Madalena. Até o nome dela, ela só descobre depois de uma série de coisas. E ela vai seguindo o barco. A Jane Mansfield vai acabar terminando de vez com o Mickey e vai casar com um outro cara, que é o advogado. Ela vai casar com o advogado do homem que fez a separação do Mickey. Ela já estava no quarto casamento, quarto ou quinto, porque ela tem um outro homem também no meio e tal. E com esse outro homem ela vai ter mais um filho. Então ela vai ter um total 5 filhos. Ela vai ter a primeira filha quando ela fez os 16 anos, quando ela teve os 16 anos, os 3 filhos com o Mickey, que são os 2 meninos e a Mariska, e ela vai ter um 5º menino com esse advogado. E esse advogado é importantíssimo nessa história. Aqui eu vou trazer mais alguns elementos que eu descobri pesquisando sobre a Jane Mansfield, que não aparecem no documentário e até é explicado. Por quê? Assim como ela não passeia tão forte nas capas de revistas eróticas que a mãe tinha feito, ela também não vai passear por um momento muito sério da Mariska, que se chama satanismo. Da Mariska, não. Pode fazer. Ela também, assim como a Mariska não vai falar tão a ferro e fogo das capas eróticas de publicações que a mãe fez, ela também, a Mariska, não vai falar sobre um momento da Jane Mansfield chamado satanismo. O que eu levantei, que eu consigo entender, é que quando ela separa, a Jane Mansfield separa do Mickey, do aquele que foi o grande amor da vida dela, de fato, e o grande parceiro dela, ela vai conhecer um outro homem.
Ela vai conhecer esse advogado com quem ela vai ter um filho, daí ela vai se separar desse advogado, ela vai conhecer um outro homem, que seria o seu quinto marido, e aí esse cara leva ela para o satanismo de fato. Ela, inclusive, foi colocada lá, batizada nela, como a alta sacerdotisa da Igreja de Satanás de São Francisco. Isso é um momento ali que não é falado no documentário e praticamente é difícil você conseguir se aprofundar muito, porque isso é muito próximo já da morte dela. E esse quarto marido dela, esse advogado, com quem ela tem esse quinto filho, ele era extremamente violento. Ele era... Nossa, não, na verdade, é tanto o marido que assim, quando ela se separa do Mickey, ela vai casar com outro cara que batia nela e tudo mais, e ela se separa. Esse advogado que entra nesse quarto marido dela para se separar, esse advogado vira o quinto marido dela. É muito marido, gente. E ela vai ter um filho com ele. E ele também batia nela, batia muito nela, de deixar ela de olho roxo na frente dos filhos e tudo mais. Isso marca muito. Os irmãos da Mariska falam no documentário. E o irmão mais velho, que mais tem lembrança, ele fala com muita dor de ter visto a mãe no dia seguinte com o olho roxo. Ele era uma criança, ele não podia fazer nada. E ela tinha muito medo desse advogado, muito medo, ela não conseguia se separar dele. E ela tem essa relação entre um vai e volta com esse cara que leva ela para o satanismo. O que foi feito durante o satanismo, a gente não vai ter muito mais, porque ela não vai viver muito tempo depois. Inclusive, pelo fato de ela ter passado por esse momento satânico, foi se criado muito a época da morte dela, que ela teria sido morta pela igreja do diabo, que aquilo teria sido quase uma oferenda para o diabo, que a morte dela era encomendada, porque a morte dela, inclusive, vão ter muitas teorias da conspiração, muitas lendas criadas em torno da morte dela. A Marilyn Monroe morre em 1962. A Jayne Mansfield vai morrer em 1967, 5 anos depois. A Mariska era muito pequena, a Mariska lembra pouquíssimo da mãe. As fotos que ela tem, a mãe está sempre distante dela, o que mostra para ela uma tristeza, porque com os irmãos ela está sempre muito junto. A Mariska não tem lembranças do abraço, não tem lembranças de beijo. Não é só pela idade, mas principalmente talvez pelo fato de ela não ter sido tão abraçada. A Jayne Mansfield já estava muito forte na depressão, bastante forte na depressão. E ela volta com esse que seria o quinto marido dela, o pai do quinto filho dela, esse advogado, e ela está fazendo uns shows pelos Estados Unidos para se manter já, porque ela já está mais velha para aquele sex symbol, já outras mais novas já chegaram. E eles vão estar num carro, indo de uma cidade para outra ali nos Estados Unidos, e vai ter um acidente terrível. E nesse carro vão estar a Jayne Mansfield, esse marido advogado, e 3 filhos dela, 3 ou 4 dos filhos dela, o bebê não estava. E quase todo mundo vai morrer. Quase todo mundo morre. Inclusive tem uma coisa forte que o irmão dela conta, que ela também estava no banco de trás. E ela passa para o banco da frente para deixar os filhos dormindo. E exatamente quem estava no banco da frente foi basicamente esmagado durante o acidente. E esse acidente da Jayne Mansfield tem também muitas teorias da conspiração que dizem que ela foi decapitada no acidente, outros dizem que ela foi escalpelada, que ela estava careca. Eu tenho a sensação de que se ela estava careca, é porque nitidamente você olha que aquela mulher usa peruca. Aquilo não é cabelo, aquilo é peruca, e era muito comum, é comum hoje, naquela época era mais ainda. Então isso tomou uma proporção, a morte dela também é muito cheia de segredos, que também não entra muito no documentário, até porque também não é importante, porque nós estamos nesse documentário, que se chama, novamente, Minha Mãe Jane, a gente está indo com a Mariska descobrindo a sua história, que é essa história que eu estou contando sobre a mãe dela. Eu estou sendo mais linear, ela tem um vai e volta mais interessante. A Mariska, quando você começa a assistir, aqui vem, se você não quiser agora o spoiler total, eu vou contar 1, 2, 3 para você ir assistir ao documentário e voltar. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora eu vou continuar, tá? A Mariska, quando você começa a ver a série, o documentário, você vê que a irmã mais velha é bem parecida com a mãe, com a Jayne Mansfield, que os 2 meninos são muito parecidos com o pai. E daí você vai ver o quinto irmão é a cara da mãe. E você olha a Mariska e você fala assim, ela fisicamente é muito diferente. Ela chama atenção o fato, por exemplo, de ela não ter olho claro. E todos os outros terem.
Você fala, mas será que é o tal do azinho que eu aprendi em biologia lá na década de 1980 ainda está valendo? Coisa estranha e tal, mas você segue e te traz um desconforto de pensamento sobre quando você vê as pessoas fisicamente. E dito e feito. Lembra que eu contei que que a Jane Mansfield tinha feito uma viagem na Europa? O que acontece? Quando a Jane Mansfield morre, ela continua vivendo com o pai, que já estava casado com uma mulher muito legal, com quem ele viveu até o fim da vida dele. Ele morreu agora, em 2020, uma coisa assim. 2006, ele teve um infarto. E esse cara, esse Mickey, foi o grande pai de todos os filhos da Mariska. Da Mariska é bom, né? A Mariska é filha dele. Esse pai, ele foi o grande pai de todos os filhos da Jane, inclusive da Mariska. Quando a Jane morre, ela passa cada irmão começa a ser dividido um pouco. Aquela irmã mais velha vai morar na família do pai, se eu não me engano, vai morar com alguém. Aquela primeira irmã. O irmão mais novo, que tinha acabado de nascer, vai morar com a família do advogado, que tinha morrido também no acidente. Ficam os 3 filhos, que serão os filhos do Mickey, com o Mickey. São os 2 meninos e a Mariska. Só que a Mariska percebia que várias vezes ela ficava só ela ficava com a mãe da Jane, com a avó dela. Eles iam viajar e ela ficava com a avó. Eles iam viajar e ela ficava com a avó. E ela fala assim, meu pai é tudo, meu pai é tudo, meu pai é tudo. A avó um dia vira para ela e fala assim, deixa eu te contar uma coisa. A única pessoa que você tem sou eu. E é uma coisa estranha, a menina tinha lá 16, 17 anos. Fã-clube da Jane, e o pai pediu uma coisa para a Mariska. Não leia os livros que estão saindo sobre sua mãe. Não faça isso. Não leia, é tudo mentira, é tudo mentira. E ela, como ela realmente não teve uma ligação afetiva com a mãe, porque ela não lembrava da mãe, ela topou a distância, porque não era uma distância de alguém que ela amava, ela não sabia nem o que significava a palavra mãe para ela. E ela topa, e ela segue a vida dela. Só que quando a avó fala isso, ela já acha estranho. Aí quando tem um fã-clube da Jane Mansfield, chamam ela como filha da Jane, se podia ir para homenagear. E ela topa e vai lá fazer homenagem para a mãe que ela não conhecia. Foi uma vez, foi legal, daí chama a segunda vez, o dono, o presidente lá do fã-clube fala assim, você já viu foto do Nelson? Ela fala, que Nelson? E ele olha e fala, não, devo estar errado. Ela fala, não, o que você está falando? Então, o que você está me falando aí? Agora eu quero saber. Ele pegou um dos livros e mostrou a foto daquele cara, daquele italiano com quem ela viajou à Europa e tudo mais. Aquele cara era de fato o pai dela, porque até fisicamente era igual a ela. E foi uma destruição. Ela vai e confronta o pai dela e o pai fala assim, você é minha filha e acabou. O Mickey fala, eu sou seu pai e acabou e não se fala mais isso. E ela, por amor àquele homem que amou como filha legítima, porque daí você tem até a imagem de quando a Jane Mansfield volta da Europa e fala a volta dela, porque a Jane Mansfield fazia de toda a vida dela um grande Big Brother até para aparecer e continuar sendo conhecida. Até falam para ela, você aparece demais, você aparece mais do que você tem mais horas de aparecer em revista regional e televisão do que de filme feito. E ela fala, mais importante do que aparecer é ser conhecida. Ela está errada. A sua imagem à exaustão vai cansar outra pessoa, mas ok. E ela gostava, ela precisava ser vista. Então, quando ela volta da Europa, tem a imagem de ela com o Mickey falando que eles tinham voltado do casamento, que ela estava grávida da Mariska. Bom, a Mariska vai descobrir que ela, de fato, ela não é biologicamente filha do Mickey. Ok, quem ama é quem você tem que amar quem te criou. O seu pai é quem te quis ser seu pai. Se o outro não quis, você não sabe nem se ele quis ou não. Até que ela vai descobrir que a avó vai mostrar as cartas trocadas e tudo mais, e ela vai descobrir que a avó mandou uma carta, a mãe da Jane, mandou uma carta para esse Nelson, para o pai biológico dela, contando que ela era filha do Nelson. E o Nelson tem uma coisa que eu achei muito nobre por um lado, muito covarde por outro, mas muito nobre por um lado. Ele tinha 2 filhas já, ele já estava casado e tudo mais. Ele sabia que a Jane estava grávida dele, porque na Europa a Jane já fala que está grávida dele. Aí eles têm uma briga e ela volta com o Mickey, a Jane Mansfield. E ela pega, então, a Mariska e vê essa carta onde a avó da Mariska fala que agora a Mariska não tem mais nada, porque a mãe morreu.
que ele é o pai, ele precisava estar próximo e ele, eu acho um covarde e generoso ao mesmo tempo. Ele tem uma decisão de não procurar a Mariska, porque ela era muito criança ainda, ela tinha uns 5, 6 anos, e ele pensou, neste momento, se eu chegar e falar, sou seu pai, essa mulher já perdeu, essa menina perdeu a mãe. Ela estava num acidente que ela quase morreu, ela estava no acidente, ela quase morreu. Eu vou tirar o pai, vou tirar a família dela, vou falar agora o papai sou eu. Não, e ela era muito bem cuidada pelo Mickey, aparecia em jornal, revista e tal, e era de fato muito bem cuidada. Então ele preferiu permitir que ela tivesse um outro homem como visão paterna do que ele, uma vez que ela era mais bem cuidada, ela estava sendo amada e ele seria um transtorno emocional para ela. Tem sua lógica, mas tem sua covardia também. E a vida segue. Quando ela descobre tudo isso, ela já tem uns 20 e poucos anos, ela confronta e ela vai até esse Nelson. E ela já estava se tornando uma atriz famosa, Mariska. E ela resolve, pelo pai dela, não falar nada. E também para não transformar a vida pessoal dela numa pauta maior do que o trabalho dela. E ela fica num silêncio de 30 anos, porque aos 30 anos, se não me engano, ela vai conhecer esse pai biológico dela, esse Nelson, e descobre as irmãs e fica como irmã. Ela fica 30 anos, ela só revela para todo mundo que ela não é filha do pai dela agora nesse documentário. Isso, e a revelação, ela é... Você grita na hora. É muito bem construída dentro do documentário, não é gratuito a forma que chega. E a beleza da conversa que ela vai ter com esse pai e com essas irmãs, gente, é impossível você não chorar. A conversa que ela tem com as irmãs, de ela agradecendo as irmãs por terem guardado um segredo que era dela, e as irmãs não podiam nem falar que tinha uma irmã, é incrível, incrível. É um documentário que daí você vai descobrir com a Mariska toda a trajetória daquela necessidade que ela precisava passar, porque é real, gente, que a gente precisa saber de onde viemos. Isso faz parte da nossa existência humana. Se você for adotado, você tem que continuar sabendo quem são os seus avós, da família adotada, mas você precisa saber de onde veio a sua essência, da sua construção cultural. E no caso da Mariska, ela entrou com a gente, ela leva a gente, ela guia a gente por uma autodescoberta impressionante. É de uma beleza, de um perdão que ela tem pela mãe, que ela tem por ela mesma. Porque ela morria de vergonha da mãe. Ela fala isso, eu morria de vergonha da minha mãe. E a Jane Mansfield nada mais foi do que a vítima de um sistema machista que até hoje existe, mas que na época dela, ele era terrível. Terrível. E vai terminar, eu nem vou contar tudo, mas tem um piano. O encontro do piano da Jane Mansfield, que a Mariska consegue, é lindo, 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 porque é o encontro dela com a mãe de verdade. É o poder contar para os seus filhos, no caso dela, contar para os netos da Jane Mansfield, quem foi sua avó, sem dor, sem terror, sem julgamento, apenas com empatia por uma mulher que foi totalmente organizada por esse universo do macho tóxico em todos os sentidos, de que diminui a mulher a nada, que a mulher não serve para absolutamente nada. Tem uma cena da Jane Mansfield tentando tocar violino num programa de entrevistas, que olha, eu vou te falar uma coisa, que vergonha daquele homem, que homem nojento, que apresentador babaca, uma mulher tentando mostrar cultura, beleza, música, e ele só quer saber do peito dela, é uma coisa assim, é o velho bobo, sabe velho bobo? Que eu espero que a gente nunca fique. Eu não suporto velho babão, é uma coisa que eu tenho um horror a velho babão. Meu senhor, vá assistir a um filme, vá ler um livro, mas não baba em cima dos outros, olha a sua idade, e homem, qualquer idade, mas velho babão, então me dá nos nervos daqui. Essa história desse documentário, eu espero que vocês assistam, é muito bonito esse encontro de mãe e filha, é um encontro espiritual, é um encontro que todos nós temos durante esse processo, você fica se perguntando também de onde você partiria para se descobrir. Assista, me diga o que achou, sabe que tem vídeo todo dia aqui e a gente se vê daqui a pouco. Até já.